todos os senadores que fazem parte dessa CPI a interrupção sem inscrição. Ele está usando o meu nome. Eu tenho que responder, senador. Não, está citando meu nome. Está citando minha família, inclusive. O senhor é senador. Aqui o senhor não é filho do presidente da República. Sempre que o meu nome for citado, por favor, eu vou querer intervir. Por favor, o senhor me escute para eu garante a palavra quando eu for citado. Olha, uma coisa é o seguinte, quando meu nome for citado, senador, me garantisse a palavra. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Aqui, o senhor é senador como eu. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Respeito na hora que eu reivindiquei o contrário. Nunca reivindiquei o contrário. Em relação a mim, essa CPI é que pode investigar. Agora, aqui nós estamos falando de investigar. Nós estamos falando de investigar aqui atos praticados no curso de uma investigação por uma procuradora da República. Inclusive foi aqui já aventada a possibilidade de convocação, mas no meu sentir, como experiência que eu tenho como magistrado, algumas medidas cautelares precisam ser tomadas antes da oitiva dessa pessoa. Então a minha sugestão é que essas medidas sejam tomadas em segredo de justiça, evidentemente junto ao Supremo Tribunal Federal, para saber de que forma se atuou, de que forma se fez. Eu vou falar aqui sem nominar o fato, mas falei reservadamente, que houve conversas ao longo da noite com o ministro do STJ para poder fazer busca e apreensão em estados da federação. E assim como nós vimos o julgamento do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao magistrado se reunir até altas horas da noite com quem quer que seja, principalmente do Ministério Público, para tomar decisão, eu acho uma conduta inadequada. Mas, enfim, isso precisa ser, evidentemente, avaliado de uma forma que seja sob segredo de justiça, porque medida cautelar não se toma sem segredo de justiça, a fim de se verificar. Eu tenho todos os indícios de perseguição política, de desvio funcional no exercício da atividade do Ministério Público. Agora, eu, infelizmente, sou vítima dessa história. E se eu estou aqui hoje, é exatamente para pedir o apoio desta comissão para que esse ato atentatório à democracia e que envolve a pandemia, porque a atuação da procuradora envolve os governadores que ela está investigando. No meu sentir, ela deveria imediatamente ser afastada da investigação, porque já está demonstrado que há, por parte dela, interesse numa narrativa do governo federal, o que é inaceitável. De acordo com a Constituição de 88, o Ministério Público ficou totalmente blindado, e deveria sê-lo, da politização. O Ministério Público não mais participa de defesa do Estado. Ele é um órgão independente, assim deveria sê-lo. E isso é algo que precisa ser investigado por essa comissão. Presidente, só questão de ordem, que é muito grave esse fato que está sendo trazido aqui pelo depoente. Pois não, senador. Porque, pelo que eu me lembre, ele foi afastado por decisão do ministro Benedito Gonçalves, do STJ. E, em seguida, o afastamento dele foi prorrogado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Então, o que o depoente está dizendo aqui agora é que é um conluio de ministros do STJ para persegui-lo. Isso é muito grave, presidente. Isso é muito grave. Isso tinha que haver alguma comunicação da CPI com o Superior Tribunal de Justiça para que se apurasse o que está sendo trazido por ele. O senhor enxergou nessas operações alguma digital do governo federal? Senador Renan Calheiros. Governador, tem uma questão de ordem aqui, excelentíssimo senador, presidente da CPI. Na condição de advogado, depoente apresento questão de ordem por estar sendo violado nesse momento as regras de acesso ao plenário desta CPI, as quais estão publicadas no site do Senado Federal, sendo a violação constatada com a presença de pessoas que aqui não poderiam estar, especialmente alguns deputados federais. Razão pela qual solicito o acatamento desta questão de ordem para determinar o cumprimento das regras de acesso a essa CPI, com a consequente determinação da retirada deste plenário das pessoas aqui que são proibidas de estar, especialmente os deputados federais presentes. Termos em que respeitosamente pede deferimento. Dr. Diego Carvalho Pereira, advogado do depoente. Dr. Diego, a presença de parlamentares do Congresso Nacional em qualquer parte do Congresso é permitida
desde que quando o Congresso existe, tanto os deputados federais podem estar presentes numa comissão, como nós, senadores, também podemos estar numa comissão da coisa. Então, eu estou indeferindo baseado numa conduta que nós temos aqui há muitos anos. Eu não estava nem aqui, mas essa conduta já... Tenha medo não, doutor, tenha medo não. Presidente. Isso é uma conduta prática nossa, sempre foi assim. Não tem que... Por favor. Senador... Presidente... Senador Renan... Só um minuto, se Vossa Excelência permite, Senhor presidente, eu consideraria importante também comunicar ao senhor depoente que essa comissão parlamentar de inquérito, se entender e se o depoente assim quiser, pode inclusive requisitar uma reunião reservada com os membros da CPI, se o senhor depoente compreender que tem informações sensíveis. Vamos dar transparência à CPI, Comissão senador. Parlamentar de Inquérito. Vamos dar transparência à CPI. Transparência, mas não também a garantia de ninguém, não. a segurança a garantia de vida ao depoente. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem a possibilidade, o Instituto, isso se o depoente quiser. O grande objetivo da CPI é chegar à verdade, custe o que custar, esteja onde estiver. Então, todos os meios para chegar à verdade a CPI tem que buscar. O Instituto de Sessão Reservada é inclusive para o fato de que se o senhor depoente compreender que tem informações sensíveis a prestar à CPI para seguir nas investigações, assim possa prosseguir. Eu queria, senhor presidente, que o senhor somente comunicasse isso ao senhor depoente. Obviamente, isso é a juízo de valor dele. E eu quero destacar, essa possibilidade que existe nas comissões parlamentares de inquérito é uma possibilidade constante no Código de Processo Penal. É uma possibilidade do inquérito. E não é para evitar a transparência. É ao contrário. É para proteger as informações e fazer com que a verdade alcance, seja quem for os responsáveis pelos crimes. Sem dúvida. Quero lembrar aqui aos senadores, às senhoras e senhores que estão aqui presentes nessa sala, que o depoente hoje está aqui por livre e espontânea vontade. Ele não necessaria, até porque ontem o ministro Nunes Marques concedeu um habeas corpus e ele está aqui querendo contribuir com as investigações. Caso queira ter alguma informação que não queira falar publicamente, ele ficaria muito à vontade, e ele conhece até melhor do que a gente, como ex-juiz, ele sabe muito bem como pode se comportar num depoimento que ele está dando aqui. Em outras palavras... Só uma pergunta aqui, senhor presidente. Eu concordo plenamente que não é possível aqui impedir a participação de parlamentares, inclusive de deputados, mas acho que tem que primeiro respeitar as regras da casa, do ponto de vista sanitário, inclusive. Afastamento social, essas cadeiras estão aqui marcadas exatamente para que isso aconteça. Segundo, não deve ser permitido que daqui de dentro se façam programas, lives, não sei o que, ficar fazendo transmissões. Isso eu não sei onde é que está previsto dentro do regimento. Que possam acompanhar, mas possam acompanhar de forma silente, respeitosa, de acordo com todas as regras que são praticadas. Mas até agora eu não vi, sinceramente. Já houve aqui uma transmissão. Sim, mas não hoje, veja bem. Houve sim, inclusive estava atrapalhando a gente ouvir. Está sendo transmitido para todo o Brasil. Houve hoje. Qual o problema de ouvir? Não, mas não interessa. Presidente, eu queria como relator... Vou pedir o seguinte, está indo tão bem aqui. Não, eu queria, viu, presidente, eu queria como relator fazer um pedido a Vossa Excelência. Primeiro, eu quero saber do governador se Vossa Senhoria se sente inibido em função da presença desses senhores aqui. Nossa, quanto carinho, diferença, hein, senador, relator? Eu não estou dando a palavra a Vossa parabéns. Excelência. Trate assim todo mundo. Eu não estou dando a palavra a Vossa Excelência. Não me interrompa, por favor. Não trate assim todo mundo. Não me interrompa. Estou pedindo isso para o senhor, mais nada. Seu pai parece que não lhe deu educação. Não me interrompa. Diferente da sua, graças a Deus. Não me interrompa, por favor. O senhor se sente intimidado, gostaria de fazer o depoimento... Senador... Gostaria de fazer o depoimento sigiloso? Senador Renan, primeiro... Por favor, fique inteiramente à vontade. O importante é o seu depoimento da melhor forma possível, de modo a colaborar, contribuir com a verdade que essa comissão parlamentar de inquérito está buscando.
Indubitavelmente. A verdade, somente a verdade, nada mais a verdade que interessa. Eu quero agradecer aqui o doutor Diego e, respeitosamente, eu vou pedir licença a ele. Os advogados sabem que, às vezes, eu discordo deles, mas eu tenho o maior respeito pela atuação deles. Eu não faço aqui a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente, muito menos... Não, se for reservado, eu vou estar presente também, Bruno. Não entendi, senador. Se for reservado, eu vou estar presente também. Eu sou senador da República. Senador, o senhor pode estar presente onde o senhor quiser. Então, desde que reservado ao público, eu vou estar presente. Desde que a casa assim o permita. Tem que garantir isso. Só um minutinho. Isso é uma intimidação. Está tendo um claro ato aqui de intimidação ao depoente. Intimidação. Só vou pedir, peraí, só um minutinho. Intimidação, Só um esse foi meu minutinho. nome. Eu quero só dizer que eu não tenho nenhum Senador, problema em estar na presença aqui do senador Lógico. Flávio Veja bem. Bolsonaro. Eu conheço ele desde garoto que conheço aí desde a sua família, a sua mãe, a Rogéria Bolsonaro. Conheço a sua família, conheço seu pai de longa data. E a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. E se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. O senhor me respeita, senador. Experiência não tem a ver com idade. O senhor me respeita. Só um minutinho. O senhor me O senhor respeita. aprendeu. O senhor me respeita. Senhor presidente. Senhor presidente, chame a CPI, Você não, e Só me você, respeita. olha, só um minutinho. Quando começou a CPI, eu tinha mais cabelo, já perdi bastante, por favor, eu não quero perder o resto. Ninguém é criança aqui. Por favor, eu acho que o respeito mútuo nós todos merecemos, independente de questões políticas, de pensamento sobre uma pessoa ou outra. Eu já indeferi o pedido, o governador Whitson já disse que não tem problema nenhum da presença de ninguém. Então, por que nós estamos debatendo a mesma coisa? Só uma coisa. Não, ele falou da presença do senador. Mas o senador nem está em questionamento. Sim, Você presidente. desculpa, não. Você me Presidente, desculpa, me desculpa, mas o presidente. senador não está em questionamento. Nenhum senador será questionado. O senhor na presença precisa garantir a palavra às pessoas que estão fazendo as perguntas. Há um clima intimidatório, claro, e precisamos ouvir ao depoente se ele se sente à vontade para prosseguir dessa forma ou não. Senador, pode ficar tranquilo que eu não sou porteiro. Não vai me intimidar, não. Muito bem. E, ademais, senador Flávio Bolsonaro, Vossa Excelência é contumaz em dar declarações atacando o Poder Judiciário, especialmente o juiz Flávio Itabaiana, a quem eu aqui faço um desagravo pela forma como o senhor tem se dirigido a ele na imprensa. Isso o judiciário vai decidir. Eu estou falando. Isso o Você judiciário pode vai esperar eu falar, rapaz? O judiciário vai decidir. E aqui não é o que o senhor quer, não. Não é o que você quer, não. Olha só. Interrompeu o depoente, senhor presidente. Presidente, eu já vi. Presidente, uma coisa. Presidente, Olha, isso é só um uma questão de minutinho. uma questão de ordem. Desculpa. Interrompeu o Não, só um minutinho. Presidente, eu tô Não sendo- está. Veja bem. tô Só um sendo minutinho. direto Peraí, aqui. isso. Por favor. Presidente, a questão é a seguinte, presidente. Senador Flávio, senador Rogério. Só um sendo minutinho. direto. Presidente, eu estou aqui ouvindo, eu quero colocar uma questão muito importante. Nós temos uma ordem de fala. Eu chego aqui às 8h30 e espero o meu horário de falar e acho um desrespeito comigo e com todos os senadores que fazem parte dessa CPI a interrupção sem inscrição. Ele está usando meu nome. Eu tenho que responder, senador. Não, Está citando não. meu nome. Está citando minha família, inclusive. O senhor é senador. Aqui o senhor não é filho do presidente da Sempre que República. o meu nome for Por citado, favor, eu vou querer intervir. Por favor, o senhor me Presidente, escute o senhor para eu me garante escutar. a palavra quando eu for Presidente, citado, por olha, favor. uma coisa é o seguinte, Quando Flávio. meu nome for citado, eu quero que o senhor me garantisse a palavra. Deixa eu dizer uma coisa querendo aqui. nada. Aqui, o senhor é senador como eu. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Respeito na hora que reivindiquei o contrário. Nunca reivindiquei o contrário. Não, o senhor tem que me respeitar na hora que eu estiver falando. Pô, você não pode deixar, presidente. Pelo amor de Deus. Pode deixar. Eu que respeito, senador. você me respeita. Ô, senador Renan, Vossa Excelência disse, o senhor não pode deixar, só se eu sair daqui e ir lá e botar uma coisa na boca do senador. Aí não dá, né, mano? O senhor não pode. Aí você me Microfone, desculpa. presidente. Vossa Eu tô Excelência pode pedindo- cortar o eu tô microfone. pedindo- Pode cortar o som, presidente. Pode, Chamar a pode atenção e cortar o permitir isso, som. Vem cá, e vocês acham que os senadores não falam mais alto que o som? Não, eu não estou cortando o som, não. Disse ele falando sozinho. Agora não Só um pode minutinho. interromper o depoente. Eu peço, por favor, governador, o senhor com a palavra,
Senador Flávio Bolsonaro, o senhor... Eu fui citado, presidente, queria fazer uma questão de ordem. Eu fui citado, queria falar. Eu estou sendo citado rotineiramente pelo depoente, então nada mais correto, regimental, Eu falei o seu nome uma vez que eu só. possa responder o que ele está falando. Queria que o senhor me garantisse a palavra. Eu só mencionei o seu nome porque Vossa Excelência trouxe aqui uma valoração. Minha sugestão também ao que é convidado é que, por favor, não cite nome de ninguém, se detenha aos fatos, para que a gente possa caminhar e ter as informações fundamentais que o senhor tem a repassar para a CPI. Muito obrigado, senador Rogério Carvalho. Só quero fazer um esclarecimento e, antes de mais nada, dizer que considero relevante a decretação de sigilo de justiça para as medidas que, porventura, possam ser tomadas na investigação de fatos que envolvam atividade do Ministério Público e que tenham desvio de finalidade. Sobre o Superior Tribunal de Justiça, eu quero dizer que tenho profundo respeito por Sua Excelência, senhores ministros. O ministro Benedito, inclusive, é originário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, de quem eu já tive a honra de fazer parte. A minha questão não é com nenhum ministro do STJ. O ministro está fazendo um trabalho que lhe é possível fazer diante dos fatos cuja verdade está sendo desvirtuada ao levar para ele. A acusação, e olha, senhores senadores, eu fui defensor público, trabalhei em diversos tribunais do júri, trabalhei em vários processos criminais, fui juiz criminal, e os excessos do Ministério Público, em várias oportunidades eu tive a experiência triste de presenciar. Não são todos, é uma instituição valorosa, tem muitos promotores, procuradores e procuradoras que são profissionais valorosos, merecem nosso respeito, mas não posso admitir que nessa quadra da República, depois de uma consolidação da instituição Ministério Público, da instituição Polícia Federal, que haja cooptação por interesses que precisam ser investigados, se são interesses espúrios ou não, que levaram à investigação de governadores com partidarismo, posições ideológicas e políticas, e precisa ser investigado. Eu não tenho poderes para investigar. Eu não tenho condições de pedir para nenhum outro órgão investigar, porque sabemos que há uma situação da Polícia Federal extremamente grave. E, continuando, senador Renan, eu me lembrei do outro fato aqui, numa reunião em que o presidente da República disse ao ministro Moro, e esse foi o fato que o ministro Moro foi a gota d'água para ele. Ele disse: eu quero o Rio de Janeiro. O senhor, o ministro Moro tem todos os outros estados, mas o Rio de Janeiro é meu. Logo depois que foi alterado o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, uma escuta telefônica em que o alvo da escuta telefônica, o senhor Luiz Roberto Martins, ele negou que tenha dito aquilo na escuta telefônica, e eu tenho a impressão, pela minha sensibilidade, pela minha experiência como magistrado, de que o senhor Luiz Roberto Martins pode ter sido coagido a falar o que falou no telefone. E mais, esse senhor falou meu nome no telefone, o juiz Marcelo Bretas, que teve, possivelmente, está no nosso processo criminal, isso os advogados podem não concordar, mas eu vou falar, está no processo criminal um pedido de violação do juízo natural, porque o senhor magistrado, que eu tenho o maior respeito por ele, carinho, mas quando erra, eu não posso permitir isso. Ele determinou buscas e apreensões após a escuta telefônica mencionar o meu nome.